Bem, nesse tutorial eu vou verificar as condições das universidades que oferecem acessibilidade, né, para nos cursos de graduação, possui curso de graduação. Bom, fechei no curso de graduação por conta da limitação do RapidMiner, né, tem uma limitação por ser gratuito para estudante, então eu limitei ao graduação, que já é um bom indício, né, da situação das instituições de ensino superior que oferecem acessibilidade aos discentes, né, ou discentes, técnicos, né, que oferecem acessibilidade. Então, as tabelas que eu baixei foram baseadas nesse censo de 2018. Eu vou usar o censo referente ao curso, que é nesse censo que informa sobre acessibilidade, e vou usar também essa tabela sobre a instituição de ensino, que é que vai falar sobre a instituição em si. Precisar dessas duas tabelas para poder ter uma precisão maior no resultado, né? Aqui está o RapidMiner, eu já abri ele porque ele demora um pouco por abrir, é bem pesado. Então aqui a gente vai começar. Aí vamos escolher aqui o trabalho em branco para a gente começar do início. Aí aqui está em branco, a primeira tela que vai abrir, aquela anterior ao trabalho que eu havia feito, essa é a tela em branco, que é a primeira dela do RapidMiner. Aí você vai importar os dados, né, as tabelas do caso. Aí você vai, no caso, como eu já baixei as tabelas, está no meu computador, eu não vou mudar da base online, então em rede, então venho em My Computer. E aqui eu iria movimento, ou até a pasta do RapidMiner. Como a diretória é grande, então já copiei e colei aqui a pasta onde ela está, e vou selecionar aqui a tabela de valores, né? No arquivo CSV, né? É separado por vírgula, que é o que facilita para importar. Aqui está a tabela, ele já mostra aqui a tabela, aqui não precisa fazer nenhuma alteração, pode deixar tudo padrão. Aqui ele informa se há algum problema na tabela, ele não encontrou nenhum problema na tabela, está perfeito. Vamos para o próximo, vou falar sobre as colunas. Aqui no caso das colunas também não tem problema nenhum, mas é bom você colocar aqui replace errors with missing values, que aí ele vai, os valores que tiverem algum erro, ele vai substituir pelos valores prováveis que teria ali. Eu fiz uma alteração nessa tabela onde fala sobre acessibilidade. Aqui estaria importante de novo, aqui não estava, mas eu troquei de inteiro para troquei os valores de 1 por yes e 0 por no, porque para ele conseguir fazer a análise ele precisa ler um nome, né, um polímino, como ele fala. Então eu não consegui fazer isso, né, usando algum operador dele, então fiz manualmente. Só dei ali, no próprio RapidMiner, eu abri a tabela para editar, substituí toda a coluna que é um por yes e o 0 por no. Aí eu vou cancelar porque eu já tenho as tabelas, eu não preciso importar de novo e não preciso fazer substituição novamente. Então seleciono aqui a tabela do curso, substituição de ensino e arrasto para cá. Arrasto elas para cá e vou trabalhar com elas. Certo? Aí como vou trabalhar com duas tabelas, vou precisar usar o operador join, que é para juntar
as duas tabelas. Eu vou arrastar ele para cá e vou juntar as duas tabelas. Aí eu vou precisar trabalhar com a coluna de ID. Nesse caso, eu vou adicionar aqui uma coluna comum entre as duas, que é a COIES, que é o Código da Instituição de Ensino, que essa está nas duas. Aqui eu estou digitando, mas ele vem com todas as colunas aqui, você pode selecionar. Né? Como eu já sei de cabeça, eu estou digitando. Aí eu aplico. Se eu puxar aqui para o resultado, e clicar aqui em processar, ele vai mostrar já as duas tabelas em conjunto. Aqui. Aí já tem as duas tabelas. Aqui, ó. Aqui eu falei que eu alterei, ó. Tá yes, no. O que era 1 virou yes, o que era 0 virou no. Certo, vamos voltar para o design. Fecha aqui. Aí o próximo passo que eu fiz foi renominar algumas colunas. Porque na hora que demonstra a árvore de decisão, fica melhor de você visualizar. E tem algumas colunas que tem um nome muito grande. Então eu venho aqui e coloco aqui o valor antigo. No caso, a coluna com que eu vou trabalhar, que seria esse em ajuda deficiente, que diz se ele possui ou não acessibilidade, eu troco para o nome de para possui acessibilidade, certo? Mas eu vou adicionar outra coluna aqui, que é uma coluna muito grande que tem, que no teste anterior que eu fiz, ela apareceu como relevante. Então, eu vou alterar para diminuir esse nome, para poder enxergar melhor o resultado, que é fundamental, completo feminino. Vou mudar para técnico, fundamental, incompleto, na verdade é o incompleto feminino, é esse que ele vai falar, que ele é o incompleto feminino. Esse aqui é a coluna que ele aparece lá. Então vou alterar esse nome só para diminuir, para poder ficar melhor visível, né? Aí tem algumas colunas nas tabelas que são códigos, código de município, código de curso, código de região, que aí ele lê como número e ele processa como uma variável numérica, né? Um indicador numérico, de quantidade. Na verdade não são quantidades, era para ser um nome, né? Na verdade era para ser o nome do curso, o nome do município. Mas como seria uma terceira tabela, aí fica muito complicado, fica muito pesado. E estou querendo um resultado simples. Se fosse precisava um resultado mais complexo, mais completo, aí a gente adicionaria outras tabelas também e faria mais joins, né? No caso, se você for adicionar mais de um join, você tem que só dá para adicionar de duas em duas tabelas. Tem que adicionar duas. Aí puxar uma terceira tabela aqui, adicionar mais um join e assim vai indo. Então, aí ele ia ser um processo muito longo e, como é para aprendizagem, né, esse momento é um momento de aprendizagem, não é tão necessário assim todo esse processo, né? Então, aqui no rename já fiz o rename, então eu vou adicionar agora um operador chamado numerical to polynomial, que aí eu vou transformar essas tabelas, essas colunas que ele lê como numérica, em polinomiais, né? Que ele chama de polinomiais.
Então aqui, como não são todas as colunas, são só algumas que eu vou escolher, vou aqui no subset e vou clicar em Select Attributes e vou colocar elas. Ó. Todas essas aqui, o código do IES mantém, né? Todas essas aqui, com exceção do código do IES, são códigos que ele vai ler, que não é para ler como quantidade, né? Como valor quantitativo, né? Tá bom. Então, vou adicionar um filtro. Vou adicionar um filtro justamente porque para diminuir pela limitação dele, a tabela fica muito grande. A tabela tem mais de 20 mil linhas, né? Ele só trabalha com no máximo 5 mil. Aí, para poder selecionar a graduação, manter só a graduação, eu vou colocar aqui, né, o tipo de grau acadêmico, que é igual a, no caso, tem a graduação, tem o mestrado, doutorado, técnico. Para a graduação, olhando lá nas tabelas lá do censo e olhando no layout dele, ele vem aqui, vou mostrar aqui para vocês. Tem aqui o filtro que ele explica como filtrar as mensagens. Tem um layout com as notas, tudo falando sobre a tabela. E aqui, naquele filtro, ele indica que o grau acadêmico para graduação é 1. Então, eu estou ok. Depois eu vou ter que selecionar, escolher uma coluna para ser o ID dele, né, o que ele vai usar como índice, e outra para a label, né, o nome que ele vai usar, na coluna que ele vai usar como a principal, né. Aí a gente faz isso através do set role. Então vou puxar um set role para o ID e um set role para a label. Aqui eu vou usar o set role. Posso dar 2 cliques e renominar ele para ID no caso. Set role para o ID e eu vou usar a coluna, como havia dito anteriormente, código do IES, e eu vou usar ela para ID. E o label, vou renomear seu label, vou colocar aqui acessibilidade, que é o que eu quero descobrir, né? Eu quero verificar as condições que envolvem isso. Aí eu já renomeei a coluna, então eu sei que ela chama possui acessibilidade. E aqui eu vou colocar como label. E essa é o que ele vai usar para fazer a previsão dele. Certo. Depois, agora eu vou escolher o operador Cross Validation, que é esse que ele vai validar os dados, né, e poder fazer a análise, né, a previsão. Então vou dar 2 cliques nesse Cross Validation e desse lado aqui do Training eu vou usar um operador chamado Decision Tree, que é Decision Tree, que é a árvore de decisão, né? Que é com que a gente vai trabalhar. Aqui. Aí vamos usar aqui o modelo, né? E o exemplo. Tá. E aqui desse outro lado, que é o testing, eu vou usar o apply model, que é
vai aplicar um modelo, né? A partir daqui vai aplicar o modelo e vou adicionar aqui também o performance e vai analisar a performance, né? Performance tá aqui embaixo. Aqui vai fazer uma classificação, né? Esse performance classification é o que eu vou usar para poder classificar a performance dele. Aí liga aqui o lab com o lab, aí eu aqui eu vou ligar o percentual. Na verdade isso aqui não precisa, é só o percentual, o performance com performance, certo? Aí aqui eu vou ligar o modelo que eu vou querer e vou ligar a performance, que é o que eu também quero. Aqui deixo tudo padrão, ele vai olhar, vai fazer o treinamento a cada 10 linhas e tal, tudo automático. Agora a gente clica em executar, aí ele vai fazendo as análises, né? Conforme vai verificando que está certo, ele vai etiquetando. Aqui demora um pouco, nessa parte ele é um pouco mais lento, porque vai examinar a tabela toda e vai fazer o treinamento, né? E depois vai dar o resultado. Aqui a porcentagem que já foi executada, 55%, 81%. E pronto, agora ele está acontecendo os resultados e logo ele mostra a performance e a árvore de decisão. Beleza, aqui ó, a performance, né? A precisão, né, das respostas são, dizem sim é de 93%, que dizem não é de 98%. Então é uma precisão alta, né? E também que está ainda pensando isso. E aqui é a árvore de decisão. Deixa eu diminuir o zoom aqui para poder verificar. Então aqui você consegue verificar. Aqui, o que mais outras despesas é o fator principal que no que influencia a instituição de ensino superior a ter ou não, né, acessibilidade. No caso aqui, se eu puxar para cá, quando se o valor de outras despesas for maior que esse valor aqui, ele não vai ter acessibilidade. Se for menor, ele vai. Se for maior ou igual que esse valor aqui, ele vai. Olha, se o valor de despesa for menor ou igual a esse valor, ele vai. Aí aqui que eu falei, ó, técnicos de ensino fundamental incompleto feminino, de alguma maneira influencia, pela tabela influencia. Então, se o valor for maior que 148.500, na quantidade de técnicos, mais de 140 mil técnicos de fundamental feminino incompletos, não vai ter acessibilidade. Se for menor ou igual a 148, vai. E assim vai. Aqui a despesa com o pessoal docente também. Aí tem uma outra relação, né? Dependendo da despesa em relação ao docente, se for relacionado com o ingresso total de docente, né, de discente que entra,
ele faz essa relação e verifica aqui que se o ingresso total for maior que 10.500, vai ter acessibilidade. Se for menor, não. Aqui do lado a gente consegue visualizar ele por escrito, né? Talvez a pessoa consiga até compreender de outra forma a decisão. Aqui, por exemplo, aqueles o irmão falou certinho. Quando é maior, só tem um com acessível e 72 sem acessibilidade. Aqui acredito que seja em porcentagem, né? 1% não. Esse valor aqui eu não compreendo direito, esse no yes. Mas aqui dá para entender que se for maior, se o valor da despesa for maior que esse valor, ele não vai ter acessibilidade. Se o valor da despesa for menor que esse valor, vai ter acessibilidade. Aqui a relação com os técnicos femininos incompleto, fundamental incompleto. E aqui a despesa com o pessoal docente, o valor da despesa com o pessoal docente, em relação à quantidade de ingresso, a relação do despesa do docente em relação à quantidade de técnicos feminino com o ensino superior, né, depois a relação com quantidade de técnicos com doutorado e assim por diante. Aí a partir daqui, dessa árvore de decisão, a gente pode fazer as leituras, né, nossos entendimentos, né, das relações que influenciam a instituição de ensino superior a terem ou não acessibilidade, né? Agora tem outros formatos que talvez essa aqui ela é mais curtinha, aí a pessoa pode aumentar o zoom, só que ela fica mais compacta, né? Talvez fique meio ruim de ler. Tem o modo radial, que aí dependendo de como está o resultado, fica melhor de você enxergar. Aí você vai selecionar aqui o que melhor se enquadra, né, nas tuas necessidades. Esse aqui ele é mais espalhado, mas aí o centro dele é o que é o principal agente, né? Aí tem esse cá é layout. F é layout. Círculo, que é meio, acho que é mais complexo nesse caso de se analisar. Spring, que também ele é bem apertadinho. Acho que o melhor aqui no nosso caso seria a árvore comum mesmo. E é isso. Espero que esteja assim, enquadrado no que o professor pretendia obter da gente. Espero poder também ajudar os colegas que estão nessa batalha comigo, né, e com os outros da turma. Obrigado. Tchau.